nós temos que despertar mesmo, pero despertar de verdade para tudo e questionar absolutamente tudo, tudo que nós acreditamos até hoje. Quando eu falo anjo não fala, anjo não ajuda ninguém, não tem pai do céu, não tem pão para todos, tudo não estou falando uma coisa que não existe realmente. Sabemos que estamos dominados no mundo por mentes psicopatas, ou seja, qualquer pessoa pode observar isso em todos os níveis. Nós sabemos que existem programas, né, que também controlam, né, são programas internacionais, programas que de alguma forma dominam a consciência das pessoas, que podem estar, né, de alguma forma atuando em outros planos, enfim. Pouco sabemos também sobre isso, só vivemos as consequências. O certo é que nada mudou. E quando eu falo dessas coisas, né, eu falo de um ponto de vista da terceira, quarta dimensão, daqui onde nós estamos. Então, se nós observamos e estudamos a história, nós vamos ver o quê? Que a humanidade não mudou em absolutamente nada. Ela continua da mesma forma. Nós mudamos a tecnologia, talvez intelectualmente, né, a capacidade, talvez, né, teoricamente, né, deveria ser assim, mas o restante da parte espiritual, da postura do ser humano, da sabedoria, do amor, da capacidade de amar, de entender, de compreender, da misericórdia, da compaixão, isso nunca existiu e não existe. Então, se a gente vai pensar em uma trajetória apenas de 8.000 anos, por não ir mais longe, mas vamos falar 8.000 anos, 6.000, 7.000 anos atrás, o que nós temos é uma repetição de padrões, de histórias. É a mesma coisa de sempre, só muda. Na verdade, é o cenário, só muda as roupas, as roupagens e, como eu falei, a tecnologia. O resto está igual e continua exatamente da mesma forma. Quem são os donos da Terra? O que tem por trás de tudo isso? Bem, a gente não tem a mínima noção disso. Não tem, não sabe. Tudo que nós falamos, tudo que nós acreditamos são especulações. Ou temos, sim, textos antigos, lendas, mitos, literaturas antigas, que dentro de uma interpretação, né, de agora, né, do nosso século XXI, com olhos, né, de lógica e de todo o conhecimento que nós temos, obviamente nós podemos entender que aquilo não é bem um mito nem uma lenda, talvez seja, né, uma história mesmo, ou parte de uma história que aconteceu aqui. Mas, em definitiva, tudo que nós falamos, tudo que as pessoas falam, que eu falo também, é uma especulação, porque a gente não sabe quem tem por trás aqui. Então, quando eu falo assim, que a humanidade não mudou, que nada mudou, que as pessoas que teoricamente estão por trás dos governos, tanto da luz como o governo, né, que nós chamamos das sombras ou das trevas, quem seja, a gente não sabe quem são. E pareceria que, né, na verdade, que quem está controlando isso aqui, ou quem está cuidando disso aqui, não tem muito interesse em ajudar a humanidade. Não é porque alguém tenha falado isso, é porque, literalmente, se realmente existisse consciências, ou seres, ou anjos, ou o que for dentro dessa história, provavelmente o mundo não estaria como está. Então, tem alguma coisa muito errada aqui, mas muito errada. E não é que eu tenha resposta, porque eu não tenho a resposta do que está por trás de tudo isso. E eu acho interessante, porque a gente pode se conjecturar e pode falar, como muitas pessoas falam em séries de outros lugares, de outros, né, sistemas, em outras raças. Pode até ser que aconteça isso, pode até ser que exista uma grande conspiração. Essas conspirações sempre existiram na história, não é nada novo isso que acontece. Mas se nós vamos nas camadas mesmo, porque aqui nós queremos chegar às camadas mais profundas, quem está realmente por trás de tudo isso?
quem está dominando tudo isso? Como que é controlado tudo isso? Porque eu me coloco bem assim, num lugar, se eu realmente eu tenho o poder de ser uma consciência que esteja por trás do domínio ou por trás do controle, ou seja, uma pessoa que estou administrando um sistema estelar, como, ou por exemplo, assim, um planeta, vamos falar de um planeta, e eu sou, de alguma forma, um ser que tem o poder de realmente de ajudar as pessoas, por que que eu estaria fazendo com que os seres, as almas, passem por essas situações? Porque uma coisa dentro dessa história é, por exemplo, a gente passar desafios. Sim, a gente pode passar certos desafios, passar por algumas situações problemáticas, passar por muitas, né, aprendizados, tudo isso nós ganhamos. Mas uma coisa é a gente cair na rua, e outra coisa é a gente cair num buraco e não poder sair daí. E ainda ter alguém chutando terra para dentro do buraco. Porque isso que está acontecendo aqui. Nós estamos literalmente passando por situações de um retrocesso cultural e intelectual muito grande. E o projeto, o plano, né, que aparentemente está em andamento, está saindo muito bem. Está saindo muito bem. E não é que eu seja uma pessoa negativa ou pessimista. Não, eu estou aqui falando e eu continuo minha vida, eu continuo falando para as pessoas, eu continuo levando à frente todo um ideal, porque eu acredito, né, que nós sim vamos conseguir sair de tudo isso. Fundamentamos todo esse lado da nova era, dessa corrente filosófica e também dogmática em conhecimentos totalmente sem fundamento, que se contradizem, porque se quando a gente vai estudar, por exemplo, tudo isso e vai entender como funciona, é uma boa análise literária do que muitas pessoas levam à frente, não tem sentido nenhum, não tem, porque tem muito furos esse conhecimento, muitas falhas, esse conhecimento, esse fundamento. Então, eu sempre tento me espelhar no que eu vejo aqui agora, por mais que seja um holograma, por mais que seja, né, como as pessoas dizem, isso aqui é mentira, é um jogo, um holograma, mas para nós não é um holograma. Para nós é uma realidade que em outro nível possa ser um holograma, tudo bem. Né? Quem está jogando esse jogo aqui, para ele é um jogo, mas para quem está aqui, para a alma que está aqui, para a consciência que está aqui, isso aqui é uma realidade mesmo. A pessoa sofre, a pessoa tem dor, as pessoas passam por situações extremas, as pessoas perdem, né, totalmente o rumo da vida. E a alma, muitas vezes, passa por situações que ficam as marcas, os registros. E o preço disso é muito alto para falar que a gente está aqui aprendendo alguma coisa. Né? Se a gente vai fazer uma análise real de como a humanidade tem que se comportar, a gente não tem liberdade nenhuma. Na verdade, nós continuamos em sistemas feudais. Totalmente. São feudos dos feudos dos feudos. Então, por exemplo, vamos falar aqui, né, como funciona o Brasil, né? As pessoas trabalham e pagam 40% de impostos para um feudo. Né? Só mudou o nome, né? Mas é assim, para um feudo. Dividido em vários impostos, em várias coisas, sei lá. Eu não entendo muito de economia. Mas vai para o feudo. O Brasil, né? Vamos falar como país. É feudo de quem? Bem, de outro. Bueno, não vou entrar em geopolítica aqui em coisa, mas é feudo, né, de algum outro país, né, de alguma outra potência, de algum império que hoje em dia estão brigando pelos feudos. Né? A gente vê as brigas pelos feudos. Bem, e ao mesmo tempo, os continentes são feudos de seus impérios também, porque isso a gente pode observar na Europa, né, observar também na África, ou seja, não estou falando nada que não seja real mesmo. Então, a Terra, né, vai se subdividindo em feudos. Se a gente vai na Idade Média e estuda como era, praticamente era isso. E eu volto a perguntar, quem é o dono da Terra?
Quem é o senhor feudal da terra? Ou quem são os senhores feudais da terra que controlam tudo e estão por trás de tudo? A gente não sabe, não tem noção de quem pode ser. Será que é o que a gente pensa? Ou será que aqueles que nós pensamos que são bons e que realmente é uma hierarquia de luz e de amor são os que realmente dominam? Porque isso é muito fácil. O que eu posso fazer por tudo isso? Porque essas perguntas aparecem para a gente. O que eu vou fazer? Eu não posso salvar a humanidade? Eu também não posso mudar as pessoas? Eu também não tenho poder político nem econômico? Nenhum. Então, como que eu vou mudar isso aqui? Por mais que as poucas pessoas que realmente têm essa consciência se juntem, como que a gente vai transformar isso? Trazer tudo isso que nós somos para aqui agora, porque na hora que a gente consegue conectar com o nosso provedor, nós vamos trazer tudo aquilo que nós somos para aqui. Tudo, absolutamente tudo. E talvez, obviamente, a gente não consiga mudar muitas coisas. Talvez não consiga. Mas eu tenho certeza de uma coisa: de tudo aquilo que nós façamos aqui, seja deixar um legado, um aporte, uma energia, uma frequência, um conhecimento, alguma coisa, tudo isso é uma semente que vai se projetar, sim, para o futuro, porque a mudança, a transformação consciencial do planeta não é de uma hora para outra. Nós vivemos uma exigência de coisas que é impossível. Aqui é impossível não julgar uma outra pessoa. O julgamento já sai na hora. O máximo que nós podemos ter é consciência de que eu estou exercendo um julgamento e tentar, de alguma forma, rever aquilo. O amor incondicional não existe aqui também. A gente não tem nem noção do que é o amor, primeiro. E menos incondicional. Menos incondicional, porque está tudo condicionado a alguma coisa. Eu sempre falo que existe uma matemática por trás disso, por trás do amor, por trás da misericórdia. Existe uma série de componentes que nós temos que ter para realmente sentir aquilo e manifestar o que é realmente uma espiritualidade. O que é realmente isso? Tá? E aqui na Terra, lamentavelmente, não tem como. O meio onde nós estamos, o lugar onde nós estamos, onde nos movimentamos, no meio social, tudo que a gente vive é tudo para não ser assim. Então, nos apresentam um meio totalmente conturbado, totalmente polarizado negativamente. E na pior das situações, a pessoa com fome, a pessoa com doenças, com problemas, e vem alguém e te fala, você tem que amar incondicionalmente. Sim, vou amar incondicionalmente um prato de sopa, um prato de comida que eu estou precisando agora. Isso é a única coisa que a pessoa pode querer amar nesse momento. Então, assim, é totalmente absurdo. E isso é exigido das pessoas. Ninguém pode ficar triste. Não fica triste. Por que não ficou triste? Eu quero ficar triste. Eu quero curtir a minha tristeza. Porque faz parte do ser humano. Então, nós estamos sempre e continuamente sendo reprimidos, mas é muito inconsciente, porque somos nós mesmos que fazemos isso e mais o meio onde nós nos movimentamos. Então, é extremamente difícil viver na Terra e fazer tudo aquilo que teoricamente seria estar dentro de um caminho, seguir os preceitos de uma religião, de um movimento. Ah, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer perdoar. Perdoar. O perdão exige julgamento. Veja a contradição. Se eu tenho que perdoar alguém ou me perdoar, é porque eu estou julgando a pessoa que fez uma coisa e eu estou me julgando. Eu não tenho que perdoar, eu tenho que compreender o que está acontecendo. Compreender esse processo. E para compreender uma história de uma outra pessoa ou da minha vida, imagine como se compreender é saber a nossa origem, saber quem nós somos, saber quem nós, de alguma forma, para que nós estamos aqui, saber como chegamos aqui, saber qual é o nosso caminho, para onde nós vamos, e saber como funcionam as leis universais,
conhecer a trajetória de uma alma, desde seus começos, e tudo que ela sofreu, viveu, foi feliz ou não, para poder compreender por que essa pessoa chegou a esse ponto e fez aquilo. Ou seja, é uma fórmula matemática.